Então, hoje, dia 5 de junho de 2019, oitava reunião do Grupo Coração. A pauta de hoje é a discussão dos resultados da pesquisa de formação, subitens da pauta o valor das cotas, o conteúdo das cestas e incrementando o Grupo Coração. Beleza. Então eu vou marcar, a gente vai dividir essa reunião em os 3 subitens da pauta, mais ou menos 15 minutos cada um. Então estou marcando aqui, primeiros 15. Então o valor das cotas. Você pode ir me ajudando, Thales, se a gente Claro, vai daquela resposta e tal. sim. A ideia aqui não é passar por todos, né? Mas ir nos principais e daí depois cada um lê melhor o resultado e qualquer coisa a gente discute outras questões mais pontuais na próxima reunião, que são menos urgentes. Mas, para resumir, aqui a gente teve 39 respostas do formulário, achei bem legal. A única coisa é que 2 respostas foram um casal, então em algumas coisas, tipo o valor da cota ficou um pouquinho reduzido, a gente teve que dar uma ajustada. Aí os bairros aqui. Cadê? Vamos lá para o valor da cota direto. Tá. Então, assim, eu fiz essa planilha aqui. Eu não sei, Ana e Marina, se vocês chegaram a ter algum tempo de olhar, porque a gente postou faz pouco, né? Mas eu anotei aqui, ó, quantas pessoas tinham marcado cada opção. Então, a gente tem 9 cotas inteiras, com certeza. 19 meias cotas. E daí, 7 pessoas marcaram aquela opção que gostariam de uma cota inteira, mas não tinham condição de pagar. E 2 pessoas marcaram que gostariam da cota inteira e poderiam contribuir com um pouco mais. Aí, o que eu e o Thales fizemos? A gente arredondou essa galera aqui que não podia pagar 270, a gente estimou 200. E daí, quem podia pagar mais, a gente estimou 300. Aí, o total de arrecadação dessas pessoas que preencheram daria R$ 6.995 por mês. E daí teve essa pessoa que eu botei aqui o que ela falou, que falou assim, cesta de R$ 30 semanais para uma primeira análise, ou a princípio pagamento quando receber para avaliar a quantidade e qualidade. Eu coloquei aqui, eu nem olhei quem foi, nem nada, e também não falaria para não expor, né? Mas eu sei que provavelmente uma pessoa que entrou há pouco, então não entendeu muito a dinâmica. Mas acho que depois talvez fosse o caso de ver quem é e dar uma conversada no privado para ver se a pessoa quer mais informação, para resolver as inseguranças ali. Mas daí eu nem contabilizei isso nesse cálculo aqui, né? Uhum. Aí, resumindo, né, eu comparei aquele ideal para 100 coagricultores, que daria 26 mil. O que é esse 200 aqui? Ah, tá, sem o frete, né? 26.200 sem o frete, que eu estimei 800 por mês, mas você tinha falado que poderia ser um pouco menos, né, Thales? Pode ser que a gente consiga fazer com 150 se for com o caminhão, né? E se for o carro do seu Pedro no começo, talvez até um pouco menos que isso, assim, não sei. Tá. Mas acho que o máximo que a gente tentaria gastar de frete é 200, né? Acho que é um limite. Esse 200 foi uma estimativa ou já tem alguma... Não, esse foi o preço que o cara do mercado lá falou que ele é o que ele gasta com combustível e pedágio para ir toda semana para Curitiba, né? Para ir e voltar, na verdade. Então a gente arcaria com os custos dele, mas ou seria só para ir? Não, acho que é para ir e voltar. Mas aí a gente tentaria conversar melhor com ele, incluir ele no processo melhor, assim, para ver se também ele entende e a gente contribuir com uma parte desse valor. Eu acho que essa é uma boa pergunta de início, Thales, entender se
esses R$ 200 que ele te falou é o custo dele de ida e volta, né? E ver se ele aumenta uma parte em alimento, enfim, né? E nessa clareza, nessa consciência de dizer, olha, o senhor já está subindo com esse caminhão vazio, né? Então, de repente, tentar que esse frete seja 150, alguma coisa assim, eu acho que tem uma margem, né? Mas eu também não conheço como que é a vida dessa família, dessa pessoa. Se é uma família que está em fragilidade socioeconômica, por exemplo, daí eu não acho que é o caso de barganhar. Com certeza. Sim. Bom, então, se a gente conseguir chutando esse alto, né, de 800, o ideal seria aquilo que já estava proposto desde o início, né, 2.000 para cada agricultor, sobrando R$ 15 que eu coloquei como taxa administrativa, assim, o que daria, vezes 13, daria uma quantia até, assim, okzinha, assim, por mês, dá para pagar os xerox, essas coisinhas pequenas, assim. E agora a vida real, né, que temos até agora. Com 38 coagricultores, esse valor que eu tinha mostrado no outro slide, 6.995. Tem o frete, 6.195. Daí ficaria 476 por agricultor sem sobras, né? Pouquíssimo. Não sei como que tá a renda deles atual, mas não sei se isso aí seria algo para eles já. Com certeza. Ah, é? Com certeza. Isso já é uma coisa assim que, assim, tem que conversar melhor, mas as falas que eu ouvi deles até então foi, sabe, a gente tendo um pouco para começar, já vamos começar. E esse pouco era menos que isso. Ah, é? Ah, que bom. Porque na hora que eu tinha feito o cálculo, eu fiquei bem decepcionada, mas pela perspectiva deles. Não, porque, na verdade, até eu tenho cuidado muito para a gente ter bem firme metodologia para que a gente possa escalar, tá? E a gente começar com 38 coagricultores, isso já é um excelente exercício logístico. É um excelente começo. Realmente, cara, eu acho que começar com 38 já é muito da hora, assim. Tudo bem que não são 38 cotas exatamente, mas já são 38 cotistas, né? Porque eu fiquei pensando nisso, assim, esse ideal de 100 coagricultores, na verdade, são 100 cotas, né? 100 cotas inteiras de 27, porque dentro dos 100 coagricultores podem ter meias cotas, né? Sim, sim. Eu acho que é importante corrigir isso e fazer essa observação nesse slide, Tati. Você fez no Canvas do... Fiz, mas tá para editar ainda. Eu baixei, mas dá para editar. Tá bom. Vamos arrumar assim. E outra coisa que a gente tem que arrumar, que eu já tinha falado antes, depois esqueci, eu lembrei depois que já tinha enviado o PDF, é que a gente ainda tem aquela lista da Assembleia, lembra? Tem umas outras propostas também. Eu vi que nem todas as pessoas, pelo que eu me lembro, nem todos da Assembleia preencheram o formulário. Então, teria que ter uma pessoa que se responsabilizasse por comparar a lista de pessoas que preencheram o formulário com a lista da Assembleia e ver se esse valor aqui que eu pus já não está defasado. Quem é que pode assumir essa função? Mariana, você consegue já anotar isso como uma demanda? Acho que o Thales também está anotando, né? Tô anotando na ata aqui, encaminhamento. Isso já é demanda e encaminhamento. Alguém consegue fazer isso? Quem está com essas listas? Eu não estou com esses papéis. Na verdade, tem esse critério. Não, tem os valores desses formulários, né, desses termos, estão no Drive em forma de planilha. Ah, é verdade, a Caroline e acho que a Marina, né, Marina, tinham colocado lá uma de vocês. Lá. Então, gente, para a semana que vem isso eu não consigo me comprometer porque eu tenho uma provona na segunda. Então, eu posso fazer quarta. Você pode, Thales? Posso.
Tá. Então, beleza. Thales, se você precisar de algum apoio pontual, eu me coloco à disposição. Beleza, valeu. Coloca o Thales como líder e a Ana como apoio. Uhum. Vamos seguir, Tati. Bom, Beleza. A última coisa que faltou dessa pauta, que é bem tranquila, porque eu já tinha escrito lá no detalhamento, é essa questão de que a gente, deixa eu voltar no slide aqui. A gente estimou, né, esse 200 e esse 300. Então, acho que teria que fazer esse trabalho mais minucioso agora de falar, ver quem que falou que poderia pagar esses valores diferenciados, conversar com cada um e perguntar, olha, entre 200 e 270, você teria como condições de arcar, se sim, qual seria o valor? E daí eu pensei, se a pessoa falar, olha, eu não posso pagar nem 200, a gente faz a proposta da meia cota, fala, ó, é que menos que 200 para uma cota, realmente a gente tá difícil de orçar, mas ainda tem a possibilidade de você participar como meia cota. O que vocês acham? validado, Tati. Acho que é por aí. Uhum. Também E acho. aí a gente vai anotando e vai refazendo esses cálculos, né? Você valida dessa forma também, Flor? Sim, sim. Meu microfone aqui toda hora ele É porque você está no fecha. celular, gata. Vai ter que ter essa Exato. paciência. Isso. Aí eu tô então escrevendo a ata e tendo que mudar aqui a tela para falar, mas vão falando, se eu não concordar com algo, aí eu me manifesto. Beleza. Mas você tá escrevendo a ata do celular? Não, no computador. Ah, tá. Nossa, não é Nossa, planalzinho. tadinha. Não, senão eu estaria mais louca do que eu já tô. Eu também não sou multitarefa. Tá bom. Beleza, gente. Tá, então teria que eu acho que essa tarefa a gente teria que se dividir para fazer, porque são 9 pessoas, dá para pelo menos 2 pessoas irem falar com essas 9, né? E Eu tenho a impressão, pelo que eu me lembro, tá, que essas duas respostas, de pessoas que arredondaram para 300, né, para mais, na verdade, podem ser desse casal, dessa resposta em duplicidade. Ah, não, esse casal eu conferi, eles pediram meia cota, porque daí eu já arrumei o do casal Meia aqui. Aham. Esse foi o dado que eu conferi, então. Felizmente não foi o casal, que senão Então, a gente ia ótimo. ter Eu acho que é bacana. Oi? Desculpa. Então, assim, uma coisa que eu acho bacana é talvez a gente fazer uma pizzinha, um gráfico, colocando que a gente tem essa proporção, né? De 2 pessoas ofertando um pouco a mais, se eu não me engano, para 7 pessoas ofertando menos, né? Uhum. Alguma coisa que estimule que outras pessoas do grupo que também puderem arredondar para mais, para que a gente mantenha esse equilíbrio, assim. Ah, é uma boa. E outra coisa que a gente poderia fazer é, antes de falar com as pessoas que estão ofertando menos, perguntar das pessoas que estão ofertando mais o quanto a mais. Porque de repente a gente pode chegar e falar, olha, a gente tem tantos a mais sendo ofertado que poderia cobrir tantos da sua cota. Você teria condição de inteirar o resto? E daí, se ela não puder, ela faz uma outra proposta entre esses dois valores. Foi algo que eu pensei agora, não sei. Como é que é? Por exemplo, assim, digamos que essas pessoas estejam ofertando 300 cada uma, né? Uhum. Então vai estar sobrando R$ 30. É muito pouco para dividir 60 por 7. Mas, sei lá, só para estimar e dizer assim, olha, fulano e ciclano ou 2 pessoas estão ofertando tanto a mais. Uhum. Então, e daí a gente tem essa possibilidade de você. Acho que só para estimular, assim, como a Ana falou. Assim, Não vai daí os dar. outros 7 pagariam. Não vai Eu acho que dar. assim, ó, se essas pessoas que estão dispostas a pagar mais estão gerando um superávit de R$ 60, Uhum. esse superávit ser dividido por essas 7 cotas que pagam a menos para que a gente tenha uma noção do quanto a menos que isso fica sustentável, né? Daí daria R$ 260 para cada uma dessas pessoas. A priori, né? Mas eu acho que uma outra coisa que precisa ser levada em consideração é isso. Essas pessoas que, por exemplo, fazem essa oferta de R$ 200, por exemplo, ver se elas conseguem aumentar o nível de envolvimento no Grupo Coração, porque também é uma forma de Uhum. gerar esse equilíbrio. Sim.
Talvez essas pessoas tenham até respondido interesse no GTs, daí vale conferir. Então, tá aí uma coisa que eu acho que é bacana olhar, usar esses dados, Tati. Assim, uma coisa é a gente só compilar dados, outra coisa agora é a gente fazer cruzamento desses dados. Por exemplo, cruzar quantas pessoas que deram a mais com pessoas que querem dar menos. Outro dado que eu acho que é interessante cruzar é esse, das pessoas que escreveram que podem contribuir com menos e elas sinalizaram que podem contribuir com a organização. Assim. Eu acho isso bem importante, porque eu sou uma delas, inclusive. Uhum. Ótimo. Eu posso me responsabilizar por falar com algumas dessas pessoas. Ó. Tá, acabou o tempo da primeira, mas estamos terminando. Oi? São 9 pessoas, 2 que ofertaram a mais e 7 que ofertaram a menos, e uma sou eu topo os R$200 e topo contribuir com o Grupo Coração. Então, são 8 pessoas que você teria que falar. Você consegue fazer isso? Consigo. Então, beleza. Então, acho que isso também é bacana anotar como encaminhamento. Peraí, mas a Tati está ficando responsável por falar com essas 8 pessoas? É isso? Com essas 8 pessoas. Eu vou demorar uns dias para falar com todas, tá, gente? Mas acho que até a próxima reunião, talvez... Porque dependendo de como for, pode ser uma mensagem que mude pouco de uma para outra. Eu acho que sim. Se precisar, eu posso ajudar nisso também. Uma mensagem gravada que seja mais impessoal. Uhum. Para iniciar esse contato, ou a gente divide, de repente a Marina também consegue falar com algumas pessoas. É que quando a gente divide a tarefa, tem a questão de ter clareza de quem vai falar com quem, né? Então, não sei se ajuda ou facilita dividir essa tarefa. Mas sabe o que eu pensei agora? Porque são 2 tarefas em uma. Uma é cruzar quem que ofertou a menos e quem que tá no grupo, quem quer ajudar no Grupo Coração. Então, uma de nós poderia fazer esse cruzamento, entregar para outra uma lista, ó, fulano, fulano e ciclano falaram que poderiam ofertar menos e se propuseram a fazer isso do Grupo Coração. Então, beleza, a outra pessoa só fala. Parte. Eu pego essa primeira parte e aí eu entrego para você e você fala com as pessoas. Combinado. Eu acho que a Marina estava tentando falar com esse botão aí que fica enlouquecendo ela. Alguém está me ouvindo? Sim. Não, já resolveu, tá bom. Tá bom. Então tá. O piso é de R$200, né? A gente vai propor? Sim. Tá. Beleza. Então, isso é uma deliberação já. Uhum. Então, acho que é isso, gente. Vamos para a próxima pauta? Uhum. Tá. Qual que era a ordem da próxima? Foi eu que fiz, esqueci a ordem. Era conteúdo das sextas agora. Então tá. Deixa eu só falar uma coisa que tem a ver com essa pauta que foi e com a que vai entrar, que é assim, a gente tem agora uma escolha, que é uma decisão que vai muito assim, como que a gente quer conversar com essas pessoas, né? A Tati está propondo um trabalho de falar individualmente com essas pessoas, né? Um outro caminho seria a gente transformar isso em questão para esse segundo formulário deliberativo, né? De pedir para essas pessoas escreverem no formulário quanto que é esse a mais, o quanto que é esse a menos, né? Mas eu acho que a forma que a Tati está propondo, ela também gera mais conexão, assim, ela é mais trabalhosa, né? Mas ela gera mais conexão, ela trabalha outras questões humanas que o formulário não trabalha. Pode crer. Foi mais ou menos nessa linha que eu pensei, principalmente do chamar pro... Vamos para a pauta 3, na verdade, porque a 3 está se ligando mais a 1, daí depois a gente volta no item das sextas, se vocês toparem. Pode ser. Porque é a mesma linha, assim, eu vi que era necessário entrar num contato mais direto com essas pessoas que já manifestaram no formulário que desejam contribuir com o Grupo Coração, ou mesmo teve algumas que falaram que as tarefas deveriam ser divididas entre todos os membros da CSA. Eu acho que com essas pessoas vale o trabalho, nesse primeiro momento, de uma conversa individualizada, assim, tipo, pelo menos nem seja uma mensagem meio similar para todo mundo,
mas que chegue diretamente para aquela pessoa. Porque o grupo, muitas vezes, se perde a mensagem no grupo, e daí você manda uma coisa e parece que fica para todo mundo. Eu acho que é importante ser alguma coisa que chame as pessoas, cada uma, sabe? Uhum. Acabei de ter uma ideia aqui de uma coisa meio termo. Seria assim, mandar essa mensagem no privado das pessoas, mas mandar um doodle com opções de data e chamando essas pessoas para fazer uma conversa virtual sobre isso. Ah, pode ser. Porque é uma forma delas também já irem se apropriando e entrando nessa coisa do Zoom. Elas vão ter que baixar o Zoom, vão entrar na sala. Uhum. Pode ser também um percurso pedagógico nesse sentido, delas já se iniciarem nessas ferramentas que a gente está usando, no próprio Doodle, né? Mas para chamar essas pessoas para todos juntos nós trocarmos uma ideia sobre isso? Isso. Tá. Meio que para explicar a metodologia de reunião e do grupo coração, assim, né? Porque acho que essa é uma forma de estabelecer contato com essas pessoas, já transmitir a metodologia, colocar elas em uso, né? Uhum. E ao mesmo tempo manter essa intenção de estabelecer esse contato, de abrir câmera, da gente se olhar, da gente poder expressar as coisas, etc e tal. E eu acho que é muito boa essa ideia porque facilita a uniformização, né, das informações. Todo mundo fica sabendo no mesmo momento, dá até menos trabalho pra gente mesmo. Justamente. E isso fica gravado e também disponibilizado depois. Eu só não entendi uma coisa. São essas pessoas que a gente vai fazer as perguntas sobre o valor que elas vão pagar. Não, são coisas que podem estar juntas, mas não necessariamente. Ah, tá. São pessoas que se elencaram para trabalhar, para contribuir com a organização. Que colocaram, por exemplo, que podem contribuir com o GT técnico. Uhum. Um dos dados que me chamou a atenção é que muitas pessoas colocaram que estão dispostas a contribuir com eventos. Ah, que massa. Então, Verdade. isso é muito legal. Então, se nesse início, se essa quantidade, por exemplo, couber no carro do seu Pedro, eu sugiro da gente casar com ações junto com essas 6 pessoas e ver que tipo de eventos, de cursos a gente pode fazer para que gere ignição no grupo, né? Para que o grupo tenha oportunidade de se encontrar aqui, ter contato com eles, né? E isso também vira uma fonte de uma geração de renda extra para o CSA. Uhum. Mas essa ideia seria posterior a essa reunião que a gente vai chamar, né? Virtual. Sim. Tá. Eu só acho que de repente colocar essa questão de quanto essas pessoas vão pagar, que também pode estar junto disso, poderia ser mais no privado do que na reunião entre todo mundo. Sim, são coisas diferentes, Uhum. Thales. Ó, Tá. Beleza. aquela primeira pauta, eu vou fazer. Acho que o que você está confundindo é esse cruzamento de dados, entendeu? Eu vou fazer o levantamento de essas pessoas que falaram que podem pagar menos, elas também sinalizaram que querem contribuir com a organização do CSA. Sim. Tá bom? Porque isso vai dar para a Tati a base de onde partir dessa conversa. Tá, daí essas pessoas que estão dispostas vão chamar para essa reunião. Isso. Podem ser essas e mais algumas. Isso. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que pode contribuir com mais e que também quer contribuir com a organização, entende? Uhum. Então, essa reunião seria para as pessoas que sinalizaram que querem contribuir com a organização, independente do quanto elas vão pagar, e a gente não vai entrar na questão de valor nessa reunião. Beleza. E o Doodle iria no privado, né? Porque daí você vai chamar elas no privado, mas o Doodle, quando ela for votar, ela vai ver que outras pessoas votaram. E daí a reunião em si vai ser como essa que a gente está fazendo agora. Isso. Tá. Então, para a gente soltar esse Doodle, eu acho que é importante a gente dar uma olhada na nossa agenda para definir 4 dias possíveis para a gente colocar essas possibilidades, né? De dias e horários. Vocês querem fazer isso agora? A gente tem nos minutinhos da pauta, se quiserem. Podemos fazer agora ou podemos olhar a nossa agenda e colocar no grupo Coração também lá. Quais são... Acho que é uma melhor, na verdade. Ou a gente já faz um doodle para isso também. Até para... Tá.
Vou fazer um doodle para decidir nossas datas, e daí depois a gente fazer um doodle para lançar no grupo chamando para reunião, é isso? Isso. Por que as nossas datas a gente só não vai, tipo, fazendo aquela mensagem que uma pessoa copia o que os outros fizeram e acrescenta o dela? Será que não é mais eficiente assim? Tá bom. Sei lá, eu tenho um pouco sei lá, de tédio, sabe? Quando fica uma mensagem sendo copiada e colada. Copiar. Ah, então vai no Doodle. Até porque acho que o Doodle chama mais atenção. Às vezes a galera do Grupo Coração que ainda não participou das reuniões pode chamar mais atenção com o Doodle do que com uma mensagem. Não, e outra, essas ferramentas elas são interessantíssimas porque elas entregam compilação de dados. Elas entregam organizadas as coisas. Ela vai dizer, você olha e já vê de cara assim quantas pessoas votaram mais, assim, qual é o horário que está melhor. Assim. Uhum. Ah, então fecha assim. E o Doodle ele tem duas formas de marcar. Tem um que é só colocar o verde e tem uma opção, Thales, que eu acho que é bacana a gente praticar também, que ela é amarela e que significa if not be, tipo, olha, vamos supor, eu coloco lá verde, né? Eu prefiro quarta-feira e se tiver mais voto na quinta-feira, eu posso me esforçar para participar na quinta-feira. Isso significa que não é o melhor dia para mim, mas eu compreendo e faço o esforço, ou que eu vou ter que chegar um pouco mais tarde, ou que eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Nesse sentido, porque a gente consegue daí fazer essas duas modalidades de voto. Mas no Doodle, a pessoa pode adicionar, porque no nosso caso aqui, acho que seria cada um adiciona os dias que pode, né? O Thales vai pegar ali uma semana, não sei, e vai colocar as datas e a gente vai ter que selecionar. Ah, beleza. Se a gente seleciona com verde, é porque é bem confortável e certamente a gente pode naquele dia. Se a gente coloca o amarelo, é que não é o dia ideal, mas que se a maioria for naquele dia, a gente dá um jeito. Uhum. Ou só coloca a opção do verde também, gente. É só para que vocês conheçam que tem mais ferramenta para conhecer nesse sentido. Uhum. Eu vou fazer esse doodle então, e quem vai fazer a chamada para as pessoas no grupo? Mas daí, no Grupo Coração, você disse? No grupão lá, fazer o doodle para chamar a galera que está interessada, ou isso não vai para o grupão? É no privado. Porque eu posso fazer, porque a não ser que sejam muitas pessoas a mais e eu precisar de ajuda, mas acho que para isso não vai precisar. Eu posso falar com as pessoas. Porque daí quando eu for falar do valor, eu já vou comentar para aquelas que forem as duas mensagens, né? Já vou comentar que a gente vai fazer essa reunião e vou mandar o doodle para a pessoa. Ah, tá. Beleza. Então, escrevam aí que a Tati está ficando com essa função e que o Thales vai fazer a parte da programação do Doodle, então. Tá escrito. Então, a Tati lidera e o Thales fica no apoio. Uhum. A drupa dinâmica. Deixa eu verificar aqui se a gente tinha mais alguma coisa dessa pauta ou se vamos para 2. Não, era isso. Estamos indo para 2, sobrando minutos. Olha que maravilha, galera. Essa 2 aqui acho que vai render um pouco de discussão, então é até bom. Que é o conteúdo das cestas, né? Porque assim, deixa eu ir numas questões mais dissertativas. Meia cota, depois tem que ver. Juntando todas as meias cotas e as cotas inteiras, a gente tem quantas cotas? Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, são 18 divididos por 2 dá 9. São 18 inteiras e uma meia. Ah, não. E daí tem mais essas aqui, né? Que a gente não sabe qual é o valor. Uhum. Tá, mas quantas cotas são? 38. No total. Ah, tá. Isso é uma coisa que tem que arrumar também, né? São 38 pessoas. Sim. Eu coloquei aqui na ata que tem que arrumar, editar no Canvas o slide de valor das cotas, que são 100 cotas ao invés de 5 agricultores, mas tem que arrumar em outros lugares também, né? Uhum.
Tem que arrumar aqui. Tipo, aqui tem que pôr, por exemplo, 38 coagricultores nessa planilha e embaixo dizer quantas cotas no total. Uhum. Então, para lá, que a gente tem 2 cotas. 9, 10, 11. São 18 inteiras e 19 meias, por questão de quantidade, não de valor. Não, pera lá, não são 9 cotas, mais... Ah, tá, mais 7, mais 2, né? De pessoas que desejam a cesta inteira, entendeu? Tá, então 7, 8, 9, 18, né? Então a gente tem 18 cotas inteira e 19, vamos colocar 20 dividido por 2. 10. Mais 10. Então a gente tem 28 cotas, é isso? Na verdade, as 19 você estava considerando ainda com aquele casal, né? Então seriam 18 meias cotas também? Não, eu acho que eu arrumei esse aí. Ah, você arrumou? Tá. Então vamos colocar... verdade. É só ver só somar e ver se não dá 37. Se dá 37 é porque eu arrumei e esqueci de arrumar o total só. 18. Dá 37, tá certinho. Só tem que arrumar o número de baixo. Tá. Então a gente tem 28 cotas. Na realidade. De valor, de tamanho, né? Em termos de tamanho, a gente tem 27 cotas e meia. Por que é importante saber isso? Porque a gente está entrando agora na questão de definir o que vai nessa cesta, né? Uhum. Então, eu acho que o Thales precisa conversar daí com os agricultores e, por exemplo, minimamente processado. E se eles têm nessa quantidade, uma vez por semana, para produzir 27,5, né? O que tem de disponibilidade nessa quantidade? E a partir de quando? Eu acho que a gente precisaria fazer uma planilha em relação a isso. Eu queria colocar que isso até a última vez que eu conversei com eles sobre isso, principalmente com o seu Pedro, me parece ser um desafio bastante grande, assim. O cálculo? Essa questão de planejamento do plantio, de quantidade. Seu Pedro e eu estou tentando também, a gente está indo atrás de pessoas que possam contribuir com isso, sabe? Que manjem, que sejam técnicos agrícolas, engenheiro agrônomo. Tem uma pessoa que marcou interesse nisso aí, de agrícola. Tem que ver quem que é, de repente. Na verdade, 2 pessoas. Você foi uma delas, Thales? Não. Então, tem 2 pessoas que marcaram o GT de apoio técnico. Da hora, então... Então, dá uma olhada, Thales, quem marcou e entra você em contato, porque você que já está mais nesse flow com os agricultores, né? Tá bom, vou colocar aqui. Então, mais uma demanda aí. Isso aqui eu nem tinha posto para decidir agora, mas tem a ver com isso do conteúdo das cestas também. Metade da galera escolheu, assim, preferiria, né, que a meia cota fosse quinzenal, mas igual, idêntica à cota inteira. E a outra metade preferia que fosse semanal, com a mesma variedade, metade da quantidade, que eu acho muito difícil quando vier um alimento grande. Então, assim, aquela outra opção lá, que era mesma quantidade, não sei o que, metade da variedade, ninguém pôs. E a galera quer variedade, né? Então, eu acho que a gente agora tem 2 opções que a galera, assim, levantou. Teria que levar isso para os agricultores. Na minha opinião, poderia fazer mais a proposta da cesta quinzenal idêntica, porque eu acho que é mais fácil para todo mundo, principalmente para eles. Mas, como, assim, para ser justo com a votação, que ficou bem meio a meio, dá para a gente levar essas 2 possibilidades e ver o que fica melhor para eles. O seu Pedro, eu lembro dele ter falado que... Eu perguntei assim para ele o que ele achava melhor, né? Isso de 15 em 15 dias ou uma cota, né, por semana, mas com metade ou da variedade ou da quantidade. Ele falou que ele preferia
que fosse toda semana também, para a pessoa ter sempre coisa mais fresca, e que ele preferiria que tivesse não metade da quantidade, metade da variedade. Aliás, metade da Eita, e agora? Não lembro. Mas Tá, ele não queria muito essa coisa do quinzenal, mas ele também falou que era, acho que por conta dessa questão de estar fresco, né? Mas eu fico pensando o quanto isso influencia na questão logística. pois é. Acho que eu tenho que colocar isso para eles também, para entrar na conversa. Porque, por exemplo, hortaliça a pessoa teria que comer no dia que vem, né? Daí vai da pessoa, do cotista se adaptar. Tem alimentos que duram bem, tem outros que não. Uhum. Então, eu acho que realmente, para quem está consumindo o alimento, é melhor semanal, mas a logística. Eu penso principalmente de como decidir o que é uma metade de uma quantidade de um alimento que é um, entendeu? Uhum. Não sei. Sim. É. Acho que o seu Pedro, ele falou que ele preferiria, tipo assim, que as pessoas tivessem a mesma variedade e não metade da variedade. Daí eu falei para ele, mas é isso, seu Pedro, quando vier um produto que você, tipo, vai ter que, para ter metade da quantidade, tem que cortar no meio, tipo não sei agora. Mas não sei se isso seria um problema mesmo. Cortar no meio, se diz? Tipo, como reduzir pela metade algumas coisas, tipo sei lá, um abacate, né? Vai meio abacate, não tem tanto problema, mas daria um certo trabalho, né? Mas estraga. O abacate é um negócio que não dá para ficar. Você deixa 2 horas fora da geladeira, ele fica preto, oxidado. Ó, tem um truque, você tem que deixar com o caroço. Não, assim, dá para comer, mas eu digo, eu não sei, eu acho que cortar o alimento no meio, Não, se não, não for. dei um exemplo de uma coisa, assim, na verdade nem sei, eu não como abacate. Mas, de repente, conversar, o que vocês acham? Que isso seria uma coisa mais a ser definida pelos agricultores, vendo que está meio a meio os coagricultores? Ou vocês acham que é uma questão da gente discutir lógica, assim, se a gente acha que é melhor ou não? Bom, na própria pergunta a gente já deixa claro que isso não é uma decisão nossa, isso Hum, é uma proposta para os agricultores, né? é verdade. Eu acho que o que dá para fazer é as duas propostas, mas decidir a gente, a não ser que eles estejam indecisos, daí aí eu acho que vai depender muito de quais alimentos estiverem vindo. Uhum, Porque dependendo do que for, é bem tranquilo dividir, né? Se for assim, alimentos que uma unidade é um saquinho com vários, tipo fruto de pupunha, ok. Se for uma batata doce gigante, daí não é ok, entendeu? uhum. E isso é outra coisa também, que já puxando o outro gancho ali. Como que a gente define o que é um item? Isso as pessoas perguntaram muito lá no final. Teve muita gente com preocupação, sabe? Com relação a isso. De tipo, eu fico inseguro porque eu não sei se vai sobrar ou se vai faltar o alimento. Posso não me comprometer a, a, a assinar antes de saber. Porque eu acho que a gente também não tem isso claro entre nós, né? É que essa coisa do item é aquilo, né? Vai variar, não adianta. O que Thales, Tati e Marina, eu vou ter que pedir licença para vocês. Eu tenho que desligar porque entrou um SOS aqui, um paciente. tá bom, Preciso atender, tá bom? tá bom, beleza. Ô, Ana, Um abraço para vocês. A Tati está com o host, então não vai fazer diferença eu sair, tá bom? tranquilo. Obrigada pela participação, Ana. E não sei se ela já saiu. Acho que sim. Falando boa sorte com o paciente, mas enfim, depois ela vê. Então, e o que eu tava falando, né? É... Pera. E que é uma dúvida até pra gente
Ah, a é. quantidade que vai vir em cada item. Isso daí, assim, acho que são 10. A gente está pensando, né, daqui, quando estabilizar, assim, a colheita, que seria 10 itens. Eu imagino que quando tiver estabilizado mais para frente, né, entrar as frutas de época, a gente vai chegar a entregar, tipo, perto de 20 itens, sabe, semanais, assim. Talvez alguns meses menos, 15. Agora, a quantidade, a gente tinha feito, aliás, eu tinha feito um cálculo quando eu estava na casa da Suri, baseado nas entregas da CSA Bocaiúva, que eu cheguei nesse valor nosso, a proporção daria uma cesta de 10 quilos semanais, proporcional ao que eles entregam de lá. Mas é a tal história. Eu mandei uma mensagem para a Joana da CSA de Uberlândia, perguntando se ela sabia me dizer quanto que vinha em cada cesta semanal, assim, do CSA deles, né, que está entregando ali em média 15, 18 itens por semana. Ela falou que ela não saberia dizer, ela nunca pesou, mas que varia bastante. Então, não sei nem se dá pra gente falar que vai ser uma média de 10 quilos, assim. Eu imagino que sim. Eu imagino que vai ser por aí. Mas acho que é mais importante deixar claro isso, assim, tentar de alguma forma deixar claro isso, que a gente tem essa ideia de que ter essa ideia gera muita insegurança, né? Uhum. Mas quem sabe a gente pode se apoiar nas referências externas, de tipo, realmente, quem já tem contato com outra CSA, a gente pode se apoiar nesses exemplos e falar, olha, a ideia da CSA é se desprender de valores e isso também inclui talvez pesar todos os alimentos e saber quantos quilos, até porque, vamos ser sinceros, né, a gente não pesa tudo que a gente compra de verdura no mercado e às vezes você compra um negócio mais pesado, é difícil Uhum. fazer equivalência, talvez. Eu acho que sim. Sabe uma coisa que eu acabei de pensar que acho que ajudaria? Hum. Fotos. Tipo, se vocês conseguissem montar umas cestas hipotéticas no Ceafim, com o que tem lá, por exemplo, sei lá, junta seu Pedro e seu Damião, junta alguns produtos e faz uma cesta hipotética e manda uma foto dizendo assim, não é que vai vir necessariamente isso, mas mais ou menos uma quantidade assim. Nossa, da hora, gostei. É, boa ideia. Porque Vou anotar isso na pauta. o pai tá participando aqui na reunião. Ele deu risada. Pode anotar como encaminhamento. Nossa, tem encaminhamento a rodo, galera. Mas... É só, mas, cara, olha, a gente tá muito eficiente, porque vai dar um pouquinho mais só do que o tempo, se der, porque a gente tem 4 minutos ainda, a gente quase acabou a pauta. E a gente já teve uns 10 encaminhamentos. Tá, você é a guardiã do tempo oficial agora. E eu tô com a maior dificuldade de participar da reunião, pegar a tarefa e anotar tudo. Meu Deus! Quando eu vejo que já pegaram todas as tarefas, eu ainda tô tentando lembrar o que cada um falou. Mas, assim, a gente pode dividir depois os encaminhamentos para eu participar também, tá? Vamos lá. Ah, sim, é porque eu vi que teve uma hora que você se prontificou, só que você e a Ana falaram juntas. Oi, Ana. Através de uma publicação que foi feita entre pessoas que não se conheciam. Não sei, foi uma. Eu não sei o que está acontecendo, mas beleza. Eu perdi o que eu tava falando. É que a Marina e a... Falaram juntas, né? E daí a Marina não pegou a tarefa. Uhum. Bom, se não tiver mais nenhum encaminhamento até o final, a gente pode redividir algumas coisas, não tem problema. Quer ajudar a fazer a cesta e fotografar, Marina? Você já estava querendo ir lá pro Serafim mesmo? Ah! Não sei se eu consigo ir agora. Porque envolve a viagem.
Mas obrigada pelo convite. Esse não vai dar. Por enquanto eu vou fazer tarefa aqui mesmo. Vou voltar para minha redação. Bom, acho que isso vai ter que ficar comigo. Beleza. Acabou a pauta? Eu tô só revisando aqui uns comentários da galera. O que eu achei que só assim. Teve uma pessoa que perguntou como e do que será feita a cesta e as possíveis embalagens, umas coisas complexas. Ainda não sabemos também. Mas eu acho que assim, por exemplo, a pessoa, tenho dúvidas se a quantidade de alimento será necessária. Posso alterar depois essas formas, tipo de uma cota para meia cota, pelo que eu entendi, ou até mesmo desistir se não achar que está sendo bom para mim. Eu acho que quanto mais informação a gente der antes, a gente evita essas coisas, né? Porque a desistência no meio do termo é muito ruim, né? Então acho que de repente uma outra tarefinha é a gente conversar com essas pessoas que ficaram com dúvidas, né? De repente, Não, mas eu acho que um passo anterior a gente conversar com essas pessoas, porque tem algumas dúvidas, por exemplo, aquela pessoa que falou lá que queria pagar R$ 30 a cesta e pagar só depois que receber, realmente uma pessoa que tem que rolar um processo pedagógico, usando as palavras da Ana, para aquilo que a gente já tem. Agora, essa dúvida aqui é uma dúvida que a gente ainda não definiu, então acho que a gente tem que definir antes, assim, apresentar uma proposta um pouco mais sólida, porque são várias as pessoas que falam isso, do tipo, não tenho certeza se o conteúdo da cesta é muito ou é pouco para mim. Então, acho que esse negócio de providenciar a fotinho, dar uma conversada, e na verdade, além esse negócio de tirar as dúvidas, eu pensei a gente definir como que a gente faria essa questão educacional, assim, numa próxima reunião, porque tem vários pontos em que as pessoas ficaram com dúvidas, não foram só esses, ó. Tem uma pessoa que não sabe onde que busca os produtos, que, tipo, ela não conseguiu acessar essa informação. Ó, iremos saber quais alimentos iremos receber antes das entregas. Gostaria de saber, olha isso aqui elaborado, diversidade de produção por agricultor, por unidade agrícola. Então, aqui tem que rolar, tipo, toda uma relação assim mais íntima para a pessoa entender o que é agrofloresta e que talvez os próprios agricultores ainda tenham dificuldade de mensurar a produção. Essas coisas eu acho que talvez, dependendo de como for, até a gente organizar uma oficina, assim, um segundo encontro com todos os agricultores em que a gente trate dessas questões mais explicativas, assim. acho que sim, mas eu acho que talvez isso demore um pouco, né? Eu acredito que seria, tipo, entre final de junho e começo de julho, né? Se a gente tentasse elaborar um Canvas, tipo, respondendo as perguntas que as pessoas fizeram, assim, É uma boa. documentozinho, pega cada pergunta que cada um fez e a gente responde, coloca uma breve resposta e coloca assim, deixa bem claro, falou, pessoal, se continuou com dúvida, se ficou ainda alguma coisa, conversa com a gente, manda lá no grupo, né, sei lá. Mas assim, eu acho interessante também essa ideia de uma outra reunião, né? Porque o Thales sabe, mas não sei se a Tati sabe, eu tive participando do curso da CSA Brasil na semana retrasada, sabe? Não sabia, que legal. Nossa, foi muito bom. E assim... Temos uma formada em CSA agora, né? Meu Deus, não. Maravilha, Maria. Calma. Não, mas assim, algumas coisas que eles falaram, né, foram várias, e aos poucos eu vou colocando, vou lembrando e vou colocando para vocês. Primeiro de tudo é começar com o mais simples possível, sabe? E ir depois evoluindo as coisas na medida que a CSA também vai evoluindo.
E o segundo que eu lembrei é a necessidade de algumas reuniões, assim, antes do início mesmo, para afinar os instrumentos e tudo mais. Então, talvez seja mesmo importante a gente fazer essa segunda reunião. Não necessariamente com todos os agricultores, né, mas para alinhar vários pontos com as pessoas, com os agricultores que responderam à pesquisa, os que mais quiserem vir, mas principalmente com eles. Né? Sim. Quem sabe a gente podia, que acho que semana que vem ou na outra, não sei quando vai ser aquela reunião com que a gente tinha comentado para explicar o procedimento do Grupo Coração, mas na nossa reunião do Grupo Coração, não nessa, a gente poderia começar a pensar como pauta nesse próximo encontro e também no formulário de deliberação, né? Que agora eu tenho dúvida em quando que é o melhor momento para deliberar, mas de repente até a reunião antes, não sei. Porque daí a gente vai ter que fazer. O formulário de deliberação sairia antes dessa reunião. Porque eu acho que assim, acho que a gente poderia esclarecer dúvidas através do meio que a gente conseguir, tipo um Canvas ou reunião virtual, sei lá, e aí lançar o formulário de deliberação. E aí, então, depois disso, a gente fazer uma reunião antes de começar, definitivamente, assim, uma reunião em Curitiba, né? Acho que vai ser mais prático. Eu acho uma boa sequência. Então, primeiro um Canva, sei lá, Canva, né? As dúvidas, a resposta. Aí um formulário de deliberação e a reunião. Marina, você tem alguma familiaridade com o Canvas? Mas claro. Eu não tô te ouvindo. Deixa eu ficar muda para ver se melhora. Oi, tá melhor? Sim. Ah, tá. Não, eu não tenho familiaridade ainda, mas eu posso começar a qualquer momento. Pelo que eu também não tinha, eu mexi hoje pela primeira vez, na verdade. Ele é um tanto intuitivo, assim, né? Parece um PowerPoint mais intuitivo ainda, né? Bacana. Ele é mais, eu senti que é mais fácil que o PowerPoint. Já tem uns designs prontos. Como vocês viram, eu só consigo fazer coisa da CSA verde, mas se quiser fazer de outra cor, fica à vontade. Eu posso preparar esse Canva, então. Pode ser. Aí, se precisar de ajuda, também joga lá no grupo, a gente vai se ajudando. Sim, com certeza eu vou precisar, né? Porque tem coisa ali que eu não vou saber responder e talvez seja interessante até a gente decidir num Doodle juntos, no Grupo Coração. Mas isso eu vou começar a encaminhar, daí a gente vai resolvendo as pendências, então. E também, assim, aquilo que... Quer ver? Algo que a gente não tiver resposta ainda... Por exemplo, iremos saber quais alimentos iremos receber antes das entregas. Eu não sei, e eu não sei se alguém tem essa resposta. Se a gente não tiver a resposta, por enquanto não responde isso. Ou então eu penso em responder assim, olha, vai dar uma resposta mais educativa mesmo, né? Mais pedagógica no sentido de que não tem muito como saber que na CSA acontece dessa forma, existe a sazonalidade da produção, a gente tem uma lista de itens, não tem muito como saber como a natureza vai nos oferecer, assim, com tanta precisão. Não sei, eu penso numa resposta dessa maneira, para a pessoa já ir se acostumando a lidar com o ritmo da natureza, que é o ritmo da CSA. O que vocês acham? Eu acho muito bom. Não, mas vocês acharem que vai assustar muito o povo, aí a gente simplesmente nem cogita a pergunta. Nem coloca ela lá, assim. Não, eu acho que não. Eu acho que tem que... É importante isso. Porque essas pessoas que estão com essas dúvidas... Porque, assim, eu quando eu coloquei ali, eu não fui ver quem que respondeu cada coisa. Talvez essa seja uma pessoa que
não tenha ido na reunião, talvez ela seja uma das pessoas que não conhece CSA, porque quer ver lá no comecinho, tem um númerozinho até de pessoas que não conhecem CSA. Legal. Ó, você sabe o que é CSA? Não, tem 3 que não sabem o que é CSA. Então, Aproveitaria para dar essa introdução para a pessoa, né? Porque às vezes realmente ela ainda não entrou no espírito da coisa, não entendeu muito bem que é assim e tal. inclusive me preocupou um pouco. A gente já finaliza, tá, gente? Porque agora a gente já saiu das pautas e já acabou o tempo. Mas já que a gente está no assunto, só queria mostrar, ó. Aqui é o mapa de Curitiba, da distribuição. Achei bem bom porque a maior parte está no norte, que é onde se localiza os 3 pontos, né? Uau, você fez um mapa de distribuição. Não, eu peguei um mapa e coloquei os pontinhos, né? A Tati é demais. E daí eu fiz a mesma coisa com região metropolitana, ó. Aí tem uma pessoa da Lapa, que eu fiquei me perguntando como que essa pessoa pretende pegar os alimentos, se ela entende que ela tem que vir para um desses bairros em Curitiba. E teve uma pessoa que colocou Taboão. É Taboão da Serra, né? Eu não conheço outro Taboão, é em São Paulo. Ah, não é possível. Eu fiquei na dúvida, eu fiquei procurando Taboão na região metropolitana aqui, mas eu acho que não tem. E daí eu Tá bom. fiquei, putz, teria que verificar, cara, será que, eu não sei se isso não é outro encaminhamento, tipo, verificar essas pessoas que moram muito longe e conversar com elas no privado. Tipo, como que você pretende pegar os alimentos? Ah, eu posso fazer. Pode? Posso. Daí tem que voltar lá nos formulários. Tudo isso a gente tem que dar uma voltada nos formulários, né? Com certeza. Eu ainda não olhei nem a apresentação de vocês, mas a minha ideia é olhar e não só a apresentação, como também em detalhe os formulários. Então tá. Mas, ó, essas 2 tarefas, elas são exigentes, Marina. Se você achar que tá pesado, você fala que a gente divide. A Caroline também falou que ela tá ocupada, mas que ela se dispõe a ajudar com algumas tarefas, se precisar. Tá. Não, é porque como eu não peguei nenhuma outra e se vocês pegarem alguma dessas, vai ficar muito pesado para vocês. Então, eu acredito que seja uma divisão justa, assim. As pessoas que moram longe são. Você falou que é essa da Lapa e de Taboão, será que tem outra? Não, porque, ó, Pinhais, Colombo, Tamandaré. É que, ó, Campo Largo depende aonde que é em Campo Largo, né? Campo Largo é bem grande. Mas eu acredito que Campo Largo ainda. Porque todas essas aqui, elas têm uma boa integração de ônibus com Curitiba. Então, eu, por exemplo, que moro no norte, eu pego todo dia um ônibus chamado Tamandaré Cabral, que esse ônibus continua até Almirante Tamandaré. Então, as pessoas estão acostumadas, infelizmente, a viajar todo dia para trabalhar e tal. Agora, a pessoa que mora na Lapa, eu duvido que ela venha para Curitiba todo dia. Teria que conversar com essa pessoa, ver como é que ela pretende. Eu acho que essa que tu colocou Taboão é a Cristina Baraca. Será que é a Cris que sempre que tem falado lá no grupo? A Cris não é a osteopata? Será que ela não tá aí com a Ana? Eu acho que eu ouvi a voz dela. Ah, verdade. Ah, não, eu tava pensando dessa Cris do outro grupo. Eu viajei, do grupo do Serafim que tava falando. Pode ser, é ela mesmo, osteopata. Ah, Então eu vou ver ela. Bom, vamos conversar com ela. Mas acho que agora ficou mais fácil. sim, Do Taboão ou da Lapa que você falou? Taboão. Tá. Porque talvez ela tenha colocado que ela é de Taboão, né? Mas tá morando em Curitiba. O celular dela é 41. Ah, não, então ela tá morando em Curitiba. Hum, Menos mal, eu fiquei meio desesperado quando eu li Taboão. Eu fiquei, vixe, Maria. Vai fazer como? Pois é. Então a Marina ficou com isso também, de falar com essas 2 pessoas, né? Uhum. O Canva explicativo também. Eu acho que só como a gente pegou essa sequência de fazer o Canva, lançar formulário, então a gente tem que pensar num prazo, né? Canva até tal dia, o formulário depois de tal dia, para poder marcar a reunião presencial. Mas então, Thales, eu acho que o formulário, a gente tem que discutir o formulário na reunião de segunda-feira, você não acha? Discutir o formulário.
Porque daí a gente tem que readaptar esse formulário de acordo com esse que a gente recebeu aqui, né? E talvez também dependa. Não sei, na verdade, se vai depender das respostas que a galera das cotas der. Acho que não, porque como você falou, a gente já pode começar com esse valor, né? Uhum. Mas talvez seja bom a gente tentar. Eu tento me responsabilizar de. Se a Ana conseguir compilar, cruzar os dados e eu conseguir falar com as pessoas até segunda-feira, a gente pode tentar encaminhar esse formulário para deliberação na próxima reunião. Uhum. É que eu acho que a sequência que a gente tinha colocado é fazer o Canva explicativo, tirando as dúvidas das pessoas que ficou nesse formulário. Depois de Tá certo. Canva, aí o formulário deliberativo. Então precisa de um pouquinho mais de tempo, né? Então a gente pode, por exemplo, conversar sobre esse formulário deliberativo na próxima reunião. Uhum. Mas não lançar ainda, né? Mas o Canva teria que vir antes do formulário, né? O Canva tirando essas dúvidas. Aí eu te pergunto, Marina, até quando você consegue fazer esse Canva? Sim, eu consigo até segunda, né? Eu vou precisar de uma semana. Não, hoje é quarta, né? Até segunda. Porque aí a gente conversaria sobre o formulário. Porque eu tô pensando aqui, o Canva, ele vai ter o objetivo de tirar a dúvida das pessoas, né? Do formulário. Então, ele não tá tão restrito ao que a gente vai conversar sobre o próximo formulário deliberativo, né? Não tá. Mas de qualquer maneira é bom que ele venha antes do formulário deliberativo, claro, mas porque ele não vai gerar nada que vai fazer diferença pro formulário, né? Pro próximo, ou vai? Depende das perguntas, né? O que você acha, Tati? Eu tô só preocupada com um negócio que apareceu aqui, que eu não sei se é do Zoom, que tá Vinícius levantou a mão. Não sei se alguém tentando entrar aqui. Mas enfim, desculpa. É que apareceu bem na frente. Eu concordo com a Marina. Eu acho que, na verdade, esse Canva não está tão relacionado ao formulário deliberativo. Eu acho que a gente não lembra mais direito como é que está o deliberativo. Eu acho que talvez ficar como tarefa de casa para todo mundo que conseguir só ler o formulário deliberativo, ler esse PDF que a gente mandou aqui e ler o deliberativo, que daí a gente vai para a próxima reunião com mais clareza do que a gente tem que fazer nesse formulário deliberativo, né? Uhum. Esse formulário seria efetivamente para tomar algumas decisões sobre quanto a pessoa se compromete a contribuir e tal, mas existem acho que algumas definições que talvez sejam do grupo. Eu agora não lembro do grupo Coração, digo, para poder arrumar essas questões. Eu não lembro agora todas as questões do formulário deliberativo, mas, por exemplo, essa definição de meia cota, eu acho que já tem que estar lá, entendeu? Porque a lá é para a pessoa efetivamente se comprometer, inclusive a Ana colocou lá que junto com esse formulário você tem que entregar o termo de compromisso assinado. Então, para lá a gente já teria que ter a fotinho da cesta para as pessoas terem uma noção, teria que ter a definição da meia cota, todas as coisas quando for lançar o formulário deliberativo. Mas a gente pode pensar na estrutura dele na próxima semana. Sim, acho que sim. Pessoas, boa noite. Boa noite, Vinícius. Desculpa perdoe-me interromper, tá? Assim, não sabíamos que estava acontecendo esse encontro. Curiosidade, a Ana que vocês estão falando é Ana Carolina? Araí? Isso. Ah, que bacana. Então, prazer, meu nome é Vinícius, tá? Oi. Aqui é a Vânia. Aparece aqui, ó, Marquinhos. Olá. Marquinhos, Verli. Verli, tudo bem? Nós fazemos parte do NetWeave, da animação em rede da Estação Experimental. E é um prazer conhecer vocês, né? Estivemos aí em Curitiba, no encontraço da estação,
com a Araí, lá na Casa Tecoá Colab, né? Eu não sei se chegamos a cruzar com vocês lá, acho que não. Pelo que eu me lembro, não chegamos a cruzar com vocês lá. Eu fico muito feliz que vocês estejam usando esse perfil, que é o People Spring, né, para uma proposta coletiva, né, uma proposta para usufruto comum, pelo que eu estou entendendo aqui, né. É muito bacana, porque nós estamos agora para renovar esse perfil, né, esse perfil que é um perfil de usufruto comum na plataforma do Zoom. Como vocês sabem, a plataforma do Zoom tem um perfil privatista, né? Ou você é dono de um perfil ou é para uma empresa, né? Para uma corporação, e a gente está hackeando culturalmente a plataforma para ter esse perfil para que outras pessoas possam usar para o que vocês estão fazendo. Então é um prazer imenso em conhecê-los, tá? Prazer enorme, ainda mais que são ligados a Ana Carolina Araí, que é uma amiga do coração, uma pessoa que a gente ama demais, né? Gosta muito. Somos aqui do Rio de Janeiro, para vocês saberem, tá? Não somos aí de Curitiba, somos aqui do Rio. E dizer o seguinte, para vocês ficarem ligados, que a gente está para renovar essa plataforma, tá? Vai ser agora entre junho e julho, e a gente vai meio que fazer uma vaquinha mesmo, coisa e tal, pá, né? E só que a gente vai ter que mudar um pouquinho a cultura de uso da plataforma. Por quê? Porque as pessoas o Zoom oferece várias possibilidades, né? De como você poder marcar os encontros, né? Fazer o scheduling dos encontros, você notificar as pessoas que querem chegar junto, né? E são pouquíssimas as pessoas, os nós, né, que de fato usam os recursos, né, do Zoom. É por isso que eu acabei entrando aqui demitido, porque como não tinha nada marcado ali no schedule, né, de que tinha algum encontro acontecendo, como eu conheço a plataforma, eu ia gerar um link. Aí eu vi que tinha uma coisa acontecendo, falei assim, pô, será que está acontecendo? Porque não tem nada marcado aqui. Aí eu entrei no meio, entrei de paraquedas, né? De Zoom paraquedas no meio do encontro de vocês aqui. Vocês me desculpem, tá? Imagina, que isso. Obrigado pela explicação. Nem sabia dessa parte. Eu achava que vocês estavam, que essa tela sua era da Ana, porque que você estava fisicamente com ela. Agora eu entendi. É uma plataforma compartilhada, né? O perfil People Spring é um perfil de usufruto comum para centenas de pessoas. Centenas de nós, né? E a proposta da Estação Experimental está espalhada pelo Brasil e fora do Brasil. Tem várias pessoas fazendo coisas semelhantes que vocês estão fazendo aqui no Rio de Janeiro, no Nordeste, pelo Centro-Oeste, Alto Paraíso, fora daqui no Canadá, em Londres, Barcelona, Marrocos, tem tudo quanto é lugar. Engraçado a Ana não ter conversado isso com vocês. Ela chegou a expor mais ou menos. Ela falou que era uma plataforma. Ela falou pra gente assim, que era uma sala do Zoom que ela tinha disponível para ela, que era parte de um... Eu não lembro o nome que ela citou, mas é um desses nomes que você falou. Então, a gente não sabia que ainda tinha esse negócio de calendário, né, e tal. Até porque a gente hoje ela estava participando com a gente até 20 minutos atrás, e ela teve que sair porque chegou um paciente lá para fazer atendimento com ela na hora. E aí ela saiu, e logo em seguida você entrou. Então a gente achou que era ela de novo, porque apareceu com... Você falou, bom, tá bom, a Ana tá lá silenciosa com outra pessoa no computador, é isso que eu estava entendendo. Não, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Eu estou super feliz, porque também aconteceu, a gente ficou sabendo aí, que vocês imaginam, né? São centenas de pessoas que estão usando esse perfil como usufruto comum, como uma infraestrutura tecnológica de videoconferência para fazer o que vocês estão fazendo aqui, né? Então, assim, a gente soube que tem pessoas que estão usando para uso privado, entendeu? Não tem, obviamente, como coibir isso, né? Porque se a gente está falando de uma coisa radicalmente aberta, inclusiva, vira e mexe, isso vai acontecer. Mas o que se pode fazer é a gente começar a conhecer, né, os grupos, os clusters, as pessoas, e essas pessoas passando a saber, como vocês estão passando a saber agora, que esse é um perfil, né, que está sendo hackeado na plataforma do Zoom, é um perfil para usufruto comum, vocês estarem ligados na nova cultura de uso que a gente vai passar a fazer a partir da renovação, que vai ser aprender a usar a plataforma, né, na sua totalidade, correto? A gente vai estar mudando essa senha de tempos em tempos, então só aquelas pessoas que de fato, né, estão ligadas à proposta do Commons, né, da cultura
do usufruto comum, do comum, é que de fato vão poder ter esse acesso, vão poder utilizar a plataforma da forma como vocês estão utilizando, entendeu, gente? É isso. Nossa, legal. Obrigada pelo esclarecimento. Não, eu não fazia ideia. Não, e são muitas coisas, gente. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que estão acontecendo simultaneamente que vocês estão fazendo aqui, entendeu? E sintam-se convidados para chegar junto a outras explorações. Eu não sei se vocês sabem, mas a estação tem um perfil no Facebook, né? Tem um perfil lá no Facebook, tem um grupo no Facebook, né? A Estação Experimental. Fala um pouco da metodologia. A gente está criando um token, né? Uma criptomoeda que vai ajudar vocês a viabilizar tudo que vocês estão falando aí, né? Só que usando uma outra dimensão de moeda que trabalha mais com a valoração do que com a valorização econômica, com a valoração das aptidões, das capacidades, das experiências, dos conhecimentos de cada um, entendeu? Chama-se E2C, não sei se a Ana falou disso com vocês, chama-se E2C. A gente está dando vida a esse token ele vai estar aí, já está começando a girar entre nós, né? Hoje já são dezenas de nós que já sabem desse token. Então você pode, de repente, até mexer um pouquinho com a dinâmica que vocês estão pensando em fazer para essa sexta, né? Para essa brincadeira, quem sabe isso já vai conversar com essa dinâmica, entendeu? Futuramente a gente vai dar vida a uma mídia social, tipo Facebook, né? Onde você fazendo perfil nela já é a sua carteira, já é o token, né? Já é a sua carteira com tokens. Cara, tem muita coisa acontecendo, velho. Assim, se eu for te falar de cada coisa, eu vou já passar aqui a noite toda conversando. Que é muita coisa. É só começar a chegar mais junto, se conectar, que tá tudo beleza. Entendeu? Tem ponto de contato no Telegram, no WhatsApp, no Messenger, espalhado tudo quanto é canto aí. A Ana sabe, a Ana tá ligada a todos esses pontos aí. Que massa. Só para te explicar, a gente está conectado com a Ana por conta de um CSA que a gente está formando com agricultores da Barra do Turvo, agroflorestais. E aí é por isso, ela disponibilizou essa sala para a gente se reunir e se encontrar, né? Porque cada um é de um canto, a maior parte é de Curitiba, mas eu tô meio que viajando, tô morando um pouco com os agricultores lá na Barra, e para a gente se organizar para isso. Que da hora, eu vou me inteirar melhor disso também. Fala para mim, por favor, o perfil do Facebook, como é que é? Vinícius, você tá mudo. Eu vou escrever no chat para vocês aqui. Peraí. Obrigada. Deixa eu só perguntar, como que você entrou na reunião? Porque eu vi que estava uma solicitação e eu não estava entendendo. Demora, você foi sozinho, não fui eu que te permiti, certo? Não, porque é o seguinte, o perfil, né? O perfil do Zoom, ele é completamente configurável, entendeu? Você pode fazer de uma forma completamente fechada, bem de bolha mesmo, que para a pessoa já tem que, o host, né, tem que autorizar. Você pode fazer de uma coisa aberta de quando qualquer pessoa chega. Na dinâmica desse perfil do People Spring, não faz muito sentido fazer de uma forma privada. Vocês concordam comigo? Uhum. Não faz muito sentido. Então, qualquer pessoa pode chegar aqui. Qualquer pessoa que saiba que se gerar um link vai derrubar vocês. Como eu vi que tinha uma coisa acontecendo, eu entrei de curiosidade para ver o que era. Entendeu? Olha só, entendi. Deixa eu botar o link aqui para vocês da estação, né? Um minutinho só, por favor. Tranquilo. Mas o People Spring pode fazer várias reuniões ao mesmo tempo, ou a gente está tomando lugar e daí não pode ter outra reunião. Não, o People Spring é o seguinte. O People Spring é um perfil, né, na plataforma do Zoom, correto? Uhum. O Zoom disponibiliza basicamente 3 combos, vamos dizer assim. Um combo que você não consegue gravar até 40 minutos, se eu não me engano, que ele é free, né, que ele é gratuito, né? E um combo chamado Pro, né, onde você tem direito a um host e conectar até 100 pessoas e poder fazer download de vários tipos de mídia, né? Você pode, por exemplo, enquanto vocês estão gravando, né? Você pode ter eles na versão de MP4 mesmo, de vídeo, né? Como está acontecendo aqui.
pode ter na versão MP3 de som, né? Só de áudio, né? E tem um chat que fica gravado também, quer dizer, você pode ter acesso a tudo isso, entendeu? Então tem toda essa disponibilização. Agora não dá para fazer, gente, por favor, não dá para fazer, o que não dá para fazer é ter vários hosts ao mesmo tempo. Isso não dá. Quer dizer, a não ser que a gente pode ter 2 hosts. A gente está pensando em agora na renovação ter 2 hosts, entendeu, gente? Mas não sabemos até que ponto a gente vai fazer isso. É um valor mais elevado. É um valor mais elevado, porque de um host só é quase R$700, entendeu? Anual. 2 hosts, isso já vai para $1.300, $1.400, uma coisa do gênero. $130, né? $129. Eu vou botar aqui para vocês o link da estação no Facebook. Já está aí, já. Beleza, valeu. Então, eu acho que vocês querem ocupar aqui a sala, né? Não, galera. Vocês podem terminar à vontade. Fica à vontade aí, tá? Eu sei que vocês já estão no finalmente. Eu vou sair, eu vou deixar vocês à vontade. Foi um prazer imenso conhecer você, Tati, Thales e Marina, tá bom? Prazer também, Vinícius. Tá? Se ligam ali pelo Facebook, que a partir dali vocês vão se ligar a várias coisas, a várias explorações que estão acontecendo aí, tá bom? Demorou, Obrigada. Antes de você sair, deixa eu pedir tua autorização. A gente está gravando essa reunião e a gente disponibiliza ela depois no YouTube. Você tá tranquilo para disponibilizar? Porque eu não parei de... Claro, tranquilo. Outra coisa, a estação tem um perfil no YouTube também. Deixa eu botar aqui esse perfil para vocês também, peraí, que aí vocês já ficam com o pacote completo, peraí. Maravilha. E aí vocês vão ver lá várias playlists acontecendo, né, de várias explorações. Peraí. Que aí vocês podem ter uma dimensão, né, da quantidade de coisas que estão acontecendo. Deixa eu sair do compartilhamento para a gente ver. E esse vídeo que a gente compartilha, Vinícius, a gente manda no grupo de WhatsApp da CSA para a galera que está participando dessa CSA ter acesso à reunião só também. E não vai ficar tão aberto assim. Entendi, galera. Entendi. Deixa eu botar aqui para vocês no chat. Aí, ó. Maravilha. Então, subscrevam lá no perfil da estação, no YouTube. Peçam para entrar, né, no perfil da FB da estação. A partir dali, cara, vocês vão acessar vários outros, sabe, tipo assim, mapeamento no Kumo, várias coisas do HackMD, perfis no Telegram, no WhatsApp. Cara, a coisa tá espalhadona mesmo. Da hora, que massa. Tá bom, gente? É isso. Valeu. Prazer absoluto. Bom final aí de encontro para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada. Nada, prazer. Que massa. Que doido, eu achei que era a Ana. Doidão isso. Certeza que era o computador dela lá quando entrou. Sim. Não, e assim, depois fiquei pensando, a gente não pediu autorização para toda essa galera, né, para usar aquele horário. Mas agora, eu acho que é isso que ele falou mesmo, né? Tipo, agora que vai começar essa nova cultura de marcar num calendário, né? Quem vai usar quando. Uhum. Beleza, eu acho que eles querem usar a sala, né, gente? Sim. Sim, vamos lá. E acho que já deu também, né? Acho que estamos bem encaminhados. Mas aí a gente estava só falando da questão, deixa eu só me comprometer aqui, então, com o prazo. Segunda-feira para o Canva tá legal, vocês acham? É dia 10, né? Segunda-feira? Isso. Tá. Beleza. Eu tô dependendo do quando a Ana vai conseguir cruzar os dados para mandar, mas se ela mandar até sexta-feira, eu acho que no fim de semana eu consigo manejar e mandar as mensagens. Tá bom. Beleza. Vocês vão ver que na ata tem coisa para todo mundo fazer. Eu acho que fica como a tarefinha de casa de amanhã, né? Que agora vamos dormir.
É, a ata e ver se não ficou nenhuma tarefa sem dono e qualquer coisa a gente joga lá no grupo. tá, eu só ia lançar mais uma coisa que eu tive falando com a Marina, quando eu estive em Curitiba, e a gente falou de lançar nessa reunião. Depois a gente fala pra Carol também. De repente, uma próxima vez que rolar uma reunião presencial em Curitiba, a gente tentar, isso partir de uma vontade minha, de fazer um passeio lá do trem Nossa, maravilha, eu nunca fiz, acredita? Meu, tá entre os 10 passeios de trem mais bonitos do mundo. Que absurdo que eu não fiz isso. Mas chegou o momento. É que tá aqui do lado a gente nunca faz, né? Mas chegou a hora. É. De casa. Então, a próxima reunião vai ser no trenzinho. Ah, Então, beleza. É isso, gente? é isso, gente. Então, valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Beijo.